Muito bem, pessoal. Então, vamos dar mais início à nossa reunião magna, no nosso 37º ano de reuniões consecutivas, né? É a reunião de número 1538. E aqui vamos contar com a presença, mais uma vez, de uma figura que é frequente nas nossas reuniões, né? Pessoa capacitada para falar do que vai, do tópico, que é o Dr. Luiz Flávio Galvão Gonçalves. Ele é cardiologista, especialista em ressonância e tomografia pelo INCOR, coordenador do Serviço de Imagem Cardiovascular do Hospital São Lucas, Rede D'Or, e também ele é membro da equipe de imagem cardiovascular do HU, UFS, CLIMED e CLINRAD. Então, Luiz vai falar sobre tomografia de coronárias na individualização de conduta da DAC crônica, sendo inferior geralmente ao eco-estresse. Né, Luiz? Luiz, a tela é toda sua, Luiz. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? Como meio que clichê já. E uma vez eu estava comentando com o Souza, né? Que a partir da hora que a gente começou a gravar as reuniões as aulas ficaram mais desafiadoras para a gente, porque se a gente der a mesma aula no passado, ninguém vai assistir, porque está lá. Então a gente precisa estar sempre mostrando coisa nova. Então isso é um desafio para a gente correr atrás de coisa nova. E o que falar vai ficar gravado, né, Luiz? Também, né? Então você tem que trazer coisa nova sempre. Né? Então tentei trazer algumas coisas diferentes do que a gente já vem mostrando atualmente. Mas eu sempre começo com esse slide. É quase impossível não citar esse slide no começo. Que é um slide que, assim, um estudo de 3 anos, que realmente impactou um pouco, principalmente para mim, que quando li, né? É um estudo na população geral, né? Ele fez um screening na população com angiotomo de coronárias, e o que é que ele viu? Né? Quase metade da população, 42% da população, tinha alguma forma de aterosclerose. E só 5,2% tinham doença obstrutiva. Ou seja, a gente está lidando com um inimigo invisível e está ali, ele está frequente. Né? Provavelmente metade dos que estão aqui nessa reunião tem algum grau de aterosclerose. Então a gente precisa encarar isso a sério. Eu também gosto de mostrar esse slide para mostrar que quando a gente fala de doença coronariana, a gente tem 2 problemas distintos. Que um é um sintoma, é um paciente sintomático, é uma angina que ele está sentindo, ele vem com você com angina. O outro é, independente do sintoma que ele tenha, o risco que ele tem de ter um evento futuro. Então a gente tem que saber lidar com esses 2 problemas. Então, de um lado, a gente tem um assintomático, né, que os guidelines não recomendam, recomendam evitar provas isquêmicas ou angiotomia coronárias, salvo situações específicas, que a gente precisa oferecer para esse paciente é calcular o risco cardiovascular, e naqueles casos de risco intermediário, sem nenhum fator potencializador, você oferece score de cálcio para poder restratificar. Então, no assintomático, assim, eu vou resumir, porque essas aulas já foram dadas, mas é basicamente isso. No paciente sintomático é mais complicada a situação, porque você, ao mesmo tempo que você quer que ele envelheça com saúde, que é o mesmo objetivo do assintomático, ele está com um problema na sua frente, que é um sintoma, é uma angina, que pode ser ou não relacionada ao coração. Então, você precisa fazer realmente uma prova diagnóstica. E aí você tem 2 opções, 2 grupos de opções, né, que é a prova anatômica, através da angiotomia de coronárias, ou as provas funcionais. Eu não vou adentrar muito nesse tópico, como eu já falei, é tema de outras aulas, mas o primeiro estudo que mostrou isso de forma mais robusta foi o PROMIS, né, em 2018, se eu não me engano, 2019, se eu não me engano, e testou com 10 mil pacientes, e ele colocou de lado a lado, né, a angiotomia, as provas funcionais, com endpoint primário em desfecho. E o endpoint foi basicamente igual, né, não houve mudança se você começar com um método ou outro. A angiotomo conseguiu menos CATs brancos, mas, por compensação, revascularizou mais, sem que essa revascularização tivesse resultado em melhora de mortalidade. O Scott Hart, que foi um estudo mais recente, né, o primeiro estudo foi de 2018, mas o segmento foi mais recente, se não me engano, foi 2022. O Scott Hart mostrou para a gente o quê? Que o resultado foi um pouco diferente. Né? Então, quando ele seguiu por 3 anos, não houve diferença, assim como o PROMIS, mas a partir de 5 anos, as curvas se abriram, e principalmente nesse de infarto não fatal, a angiotomo conseguiu prevenir infartos numa redução de risco de 41%. E o que é mais legal de tudo, né, que foi sem aumentar a revascularização. Então, basicamente, o Scott Hart trouxe para a gente que, fazendo angiotomo, a gente consegue detectar lesões, né, muitas vezes subclínicas, e tratar clinicamente esse paciente, que é o mais importante. Baseado nesse trabalho, que foi um trabalho escocês,
O NICE Guidelines, que é o Guidelines do Reino Unido, recomendou a angiotomo como primeira linha e as provas funcionais como segunda linha. O cateterismo sendo reservado para uma terceira linha. Então, ele priorizou os pacientes com sintoma fazer angiotomo de coronárias. Já os guidelines americano e europeu, né, eles colocam meio que lado a lado. Né? Você pode escolher, tanto faz não. Mas você tem as duas opções de cara para você escolher, ou a anatomia ou a prova funcional, e vai depender, entre outros, de fatores relacionados ao paciente, ou ao serviço, ou ao método em si. Né? Então, como eu já falei, a gente tem essas duas aulas aqui. Eu vou até colocar o link aqui na descrição, para quem quiser reassistir, já acessar mais fácil. Então, essas foram as aulas que a gente falou de diagnóstico, em sintomático e em assintomático, em screening. Então, não vou me atentar muito nisso. Eu queria falar sobre a conduta, realmente, que é o tema da aula, que é na individualização de conduta. E quando você chega o paciente e diz, você tem DAC, né, que é um diagnóstico comum. Você pega a cada 100 pacientes, 40 a 50 vão ter DAC. E quando você diz para ele, você tem DAC, você tem doença coronária obstrutiva, você tem doença arterial coronariana, é fácil tratar esse paciente? É difícil, tanto é difícil que você tem um guidelines só de tratamento, esse não é um guidelines de diagnóstico, é só de tratamento, e você tem 111 páginas só para dizer o que fazer com esse paciente. Ou seja, não é uma abordagem simples. E eu não vou ensinar isso para vocês, porque vocês sabem muito mais que eu, mas assim, a abordagem se baseia basicamente em 3 pilares, que é mudança de estilo de vida, dieta e mudança de estilo de vida, medicações e intervenção quando necessário. Intervenção, a parte vai ser mais sucinta, por quê? O que é que os guidelines recomendam? Eles são muito mais restritos para intervenção. E o guideline recomenda pacientes com sintomas refratários, né, ao tratamento clínico, e aqueles pacientes com lesão de tronco, doença multivaso e disfunção ventricular, indicação nível de evidência A e B. Então, na verdade, se você for seguir o guideline, a intervenção ela é bem restrita a um grupo de pacientes que são esses aqui. E por que o guideline ele é tão restrito em relação a você colocar um stent nesse paciente? Porque, no geral, aqui são dados do isquímia, a mortalidade cardiovascular desses pacientes com DAC crônica é baixa. Né? Não só a intervenção não reduziu a mortalidade, né, como a mortalidade foi baixa. Né? Foi em torno de 1,6% ao ano. É uma mortalidade considerada baixa. Então, de uma forma geral, e aí a gente está trazendo, a grosso modo, o paciente com DAC, e eu estou colocando tudo no balaio de gato por enquanto, esses pacientes ele têm uma baixa mortalidade. Do outro lado, a gente vai falar um pouquinho mais da terapia medicamentosa, que é muito mais um pilar muito mais fundamental no tratamento desses pacientes. E a terapia medicamentosa, vocês também sabem muito mais que eu, vocês têm a terapia sintomática, que você dá antianginoso para esses pacientes, prevenir, tratar a angina, e a terapia preventiva. A terapia preventiva parece uma coisa simples, mas a gente tem que ter na cabeça duas coisas. Uma forma da terapia preventiva, quando a gente fala preventiva, é prevenir eventos. E a gente tem duas formas de prevenir eventos. Uma é você pegar um paciente que já tem a placa e prevenir a trombose. E aí são os antiplaquetários. E a outra forma de prevenção é você prevenir a placa por si só. Você tanto prevenir o desenvolvimento quanto a progressão da placa. Isso aí é basicamente através dos hipolipemiantes. A gente tem um carro-chefe, que é a estatina, que foi o carro-chefe há muito tempo, foi a única terapia há muito tempo. Você tem a ezetimibe, recentemente você tem os inibidores do PCSK9, o ácido BP2, que são terapias que podem auxiliar nisso aí. Então, é basicamente isso. Claro, eu não vou falar das condições associadas, que é tratar a hipertensão, tratar a obesidade, porque isso aí é um tema bastante clínico, e aí vocês conhecem mais do que eu, mas também ajuda. Então, como é que você vai tratar o paciente? Né? Como eu falei, de uma forma geral, o tratamento parece simples, mas quando todos esses pacientes aqui, que foram pacientes gerados por inteligência artificial, todos esses podem ter doença arterial coronariana. E, obviamente, você não vai tratar todos esses pacientes iguais. Então, os pacientes com doença arterial coronariana, eles têm que ser tratados de formas distintas. E como é que o guideline americano, que é o mais recente, que é aquele que eu mostrei para vocês, ele distingue isso? A partir da hora que você tem doença coronariana, você já é um alto risco. Então, isso é um fato. Você já é considerado alto risco. Porém, tem uma categoria acima dessa, que é o very high, que é um muito alto risco. Como é que é definido esse muito alto risco? Múltiplos eventos cardiovasculares, né? O paciente já teve mais de um evento cardiovascular, ou aquele que tenha um evento cardiovascular maior e tenha duas condições de alto risco, que são essas aqui embaixo. Idade, hipercol familiar, cirurgia de revascularização prévia, diabetes, hipertensão. Então, se você tem 2 desses, eu não vou me alongar muito, porque está aí na tela, mas assim, se vocês têm 2 desses, e você tem um evento prévio,
você é alto risco, ou se você teve múltiplos eventos. Então, esse é um muito alto risco. O que é que vai diferenciar o alto risco, a partir da hora que você tem doença coronariana, o alto risco, do muito alto risco? É muito próximo, assim, as terapias são muito semelhantes. Entrar com estatina em alta dose, isso não se discute, então, o DAC, não em very high risk, que é o que ele chama, ou very high risk, que é o que ele chama, é a estatina em alta dose, sendo que aquele que não está no muito alto risco, você vai buscar, em geral, uma meta até 50%, né, redução de 50% do LDL, e naqueles que você não conseguiu baixar além de 70%, você pode considerar o ezetimibe, seria 2B. No alto risco, no muito alto risco, é semelhante. Estatina, máxima dose, né, mas aí, assim, é muito razoável que você consiga baixar abaixo de 70, além de 70. E aí, o ezetimiba, como primeira escolha, seria 2A, e como segunda linha, se ainda tiver acima de 70, aí sim entra os inibidores do PCSK9. Então, basicamente, é uma diferença sutil, mas que na prática a gente tem que ver que são formas de abordagem diferentes. Basicamente, isso aqui. Lembrando que, se você tem uma DAC não obstrutiva, né, esse paciente merece tratamento também, que é uma coisa que a gente pode questionar. Mas será que o DAC não está falando de DAC obstrutiva? Então, o Confirm foi o primeiro estudo que mostrou isso, fez o segmento por 5 anos, e ele mostrou que sim, a estatina nos pacientes com DAC não obstrutiva, elas conseguem fazer uma redução de risco de 41%. Bem parecido com o Scott Hart, mostrando que a estatina realmente, independente do grau de obstrução, ela vai ser benéfica. Já a aspirina, que era uma coisa que se questionava há muito tempo, será que eu tenho uma lesão de 30%, 40%? Será que eu tenho que usar estatina? Não, a aspirina não foi. Então, a aspirina realmente é prevenção secundária para quem já teve evento. Só que a gente está acostumado, como eu falei, o guideline manda a gente tratar, individualizar com base no perfil do paciente. Então, a gente só olha o paciente. Mas será que a gente não tem que olhar para as coronárias desse paciente? Será que a gente tem que olhar para o fenótipo coronariano desse paciente? E é isso que eu vim trazer para vocês o questionamento. Porque a DAC, ela acomete pacientes diferentes, mas ela também é diferente, né? Ela tem perfis diferentes, ela tem apresentações diferentes. Então, basicamente, eu vim trazer para vocês como é que você consegue diferenciar esse paciente a partir da hora que ele tem DAC. Então, a partir da hora que ele tem DAC, você consegue basicamente definir em 3 parâmetros aqui, que são esses 3, basicamente, que a literatura traz. Eu vou focar basicamente na carga global de placa, a gente vai ver a diferença do termo, mas assim, a carga global de placa e o tipo de placa. Então, citar um pouco sobre a atividade de placa, mas não é uma coisa muito da realidade nossa. O que a gente tem realmente de realidade hoje é isso. Então, quando a gente fala de carga global de placa, né, é diferente de carga de placa. Carga de placa, eu posso pegar uma placa em si e dizer que a carga dela é alta, a carga de placa naquele segmento. Mas quando eu falo de carga global, é o geral desse paciente. Como é que ele está em termos geral de acometimento coronariano, da árvore coronariana em geral, digamos assim. Então, o próprio Syntax faz isso, não foi criado para isso, é um índice da hemodinâmica de complexidade de lesões, mas ele acaba sendo um substituto para isso. O score de cálcio, né, que é uma ferramenta que a gente vai falar sobre ela também. E na angiotoma em geral, a gente tem 2 formas de fazer, que é o CAD-RADS, que é uma ideia que nasceu do BIRADS, né, através do câncer de mama, não tentativa de fazer igual, mas não pegou muito na clínica, e o Duke Coronary Index, que é um índice que considera a localização da lesão e o número de lesões. Então, esse sim é o mais usado na clínica. Inclusive, a gente tem aqui o Skinner, né, que testou, foi um estudo que vocês conheceram, né, e ele subestudo, ele demonstrou o que aconteceu com esses pacientes com base no score de Duke, ou seja, como esses pacientes se comportaram de acordo com a extensão da doença coronariana. E foi assim, tanto para todas as causas de mortalidade, quanto para infarto do miocárdio, o fato de você ter um Duke score alto aumentou suas chances de ter eventos. Então, a carga de placa é realmente um estratificador. Mas você tem a carga isquêmica também. A carga isquêmica pelo isquemia não foi. Então, você tem uma área maior de isquemia, uma isquemia severa, moderada, ou não ter isquemia, ou ter isquemia leve, não houve diferença estatística. Então, parece que o caminho realmente é você avaliar a carga de placa desses pacientes. E hoje a gente já tem ferramentas com inteligência artificial que consegue fazer isso sem você ir lá e ficar perdendo tempo, calculando tronco da DA, 1 ponto,
OSH-DA, mais 2 pontos. Então, hoje você não precisa mais perder tempo com isso. Você já tem ferramentas já testadas com inteligência artificial, que você joga o DICOM lá e ela lhe dá o volume total de placa. Então, já temos 2 estudos com resultados bem semelhantes, mostrando que talvez uma carga aí acima de 250 milímetros cúbicos de carga de placa, talvez seja um bom definidor de evento. Então, é uma coisa para a gente tentar, talvez, ter disponível no futuro. Por que hoje a gente não faz isso? Por que a gente não se preocupa tanto? Porque a gente tem uma ferramenta que vem antes da angiotomo, mais barata, e que consegue fazer isso muito bem, que é o score de cálcio. Então, quando você faz angiotomo, automaticamente você já tem o score de cálcio. E é uma ferramenta fantástica o score de cálcio. Então, é uma ferramenta que a gente não pode desprezar, né? Ela tem uma estratificação de risco, ela gera uma estratificação de risco muito boa, né? O que chama atenção nesse trabalho muito robusto que foi mostrado para a gente? O que chama atenção? Você tem duas coisas que preocupam o cardiologista, que é a carga de placa, obviamente, e a presença de obstrução, a presença e o grau de obstrução, que seria basicamente o score de Duke. Ambos os fatores estão relacionados ao risco de evento cardiovascular, óbvio. Isso já foi comprovado. Então, quanto mais você aumenta o score de cálcio, quanto mais você aumenta o grau de artérias com comprometimento, você aumenta a chance de ter evento. No entanto, se você pega, olha só que interessante, se você pega na mesma categoria do score de cálcio, a presença de obstrução ou não teve diferença. Então, a partir da hora que você pega o global, o paciente geral, a presença de doença obstrutiva, ela teve significância. Mas a partir da hora que você pega aquela mesma faixa, entre 0 e 100, entre 100 e 400, entre 400 e 1000, você tem obstrução, não muda nada. Ou seja, o que a gente conclui com isso é que o score de cálcio ele faz isso muito bem. Ele talvez seja suficiente para isso. Inclusive, estudo recente mostrou que acima de 300 de score de cálcio, ele equivale a uma prevenção secundária. A gente apresentou até esse trabalho no clube do artigo. Então, acima de 300, você poderia já considerar que esse paciente já tem uma DAC prévia, já tem é como se funcionasse como um paciente com evento prévio. Talvez até considerar estatina para esse paciente, é uma coisa que a gente pode discutir depois. Então, como eu falei, o score de cálcio, ele manda muito bem, né? Então, talvez ele não precise de tantos scores se a gente tem o score de cálcio. Mas a gente vai para a análise individual de placa. A gente vai sair da análise global e vai para a placa em si, né? Então, se você olhar esses 2 pacientes, né, eles 2 têm DAC, né, mas eles são pacientes diferentes, né? Olha só essa placa e olha só essa. Já dá para ver que são coisas totalmente diferentes, que a gente está falando de doenças diferentes. E quando a gente fala de estudar a placa, a gente está preocupado com a vulnerabilidade. Então, se você for para a literatura, nos últimos 14 anos aí, né, foram quase 4 mil artigos só de vulnerabilidade. Quase 2 bilhões de dólares investidos nos Estados Unidos só para estudar isso. Ou seja, é uma coisa que é um tema que realmente a gente não tem como fugir. O mundo inteiro está estudando isso de forma avassaladora e a gente precisa saber o que é a vulnerabilidade de placa e saber a implicação disso na prática. O Dr. Vitor deu há 15 dias atrás uma aula muito boa, né, falando dos métodos invasivos para avaliar a vulnerabilidade de placa, então eu não vou perder tempo. É basicamente o IVUS, o OCT e a espectroscopia para o infravermelho, né, que a gente não tem no serviço, mas a gente tem basicamente a OCT, a IVUS, que dá conta do recado muito bem. Então, ela olha a ruptura de placa, a erosão de placa, nódulos microcalcificados, a capa fina de fibroateroma, hemorragia intraplaca, nodular calcificação, são várias coisas que a imagem invasiva pode dizer. Eu posso também deixar aqui o link da aula, se vocês quiserem voltar a revisar isso aí. Mas a toma, ela vê isso de forma simples. Por quê? Porque ela tem 4 fatores apenas, que isso vocês precisam saber. O clínico precisa saber. Quem faz imagem, é óbvio, mas que o clínico precisa saber. Quais são esses 4 fatores presentes na placa que significam vulnerabilidade da placa? Talvez o termo seja muito apropriado, mas eu vou começar com ele. Então, os fatores seriam, os aspectos da placa seriam remodelamento positivo, um índice maior que 1 em relação ao vaso normal, a baixa densidade de placa, uma placa menor que 30 unidades de Hounsfield, são termos técnicos que eu estou usando, para vocês entenderem o que funciona. O Napkin Ring, que é o sinal de guardanapo, que é essa área hipodensa, servido do área, rodeado por uma área hiperdensa, e as microcalcificações, que é o spot cálcio. Então, todos esses fatores são relacionados ao aumento de risco cardiovascular, né? Então, cada um deles aumenta, e se você tem pelo menos um deles, você aumenta em 32 vezes, né, nesse trabalho aqui, aumentou em 32 vezes o risco de você ter
algum evento relacionado a essa placa. Esse trabalho comparou com o OCT, mostrando que teve uma correlação boa com o OCT. Né? Cada um, como eu falei, a gente vê coisas diferentes do que o IVUS vê e do que o OCT vê. Mas esses aspectos estão relacionados, são imbricados. Né? Então, a gente está vendo coisas diferentes, mas no final das contas significa a mesma coisa. E nesse trabalho, né, esse mesmo trabalho, comparado com o OCT, ele avaliou desfechos e, olha só, os pacientes que tinham pelo menos um fator de alto risco, né, esses aspectos que eu falei de alto risco, eles tiveram 4,7% de eventos, enquanto aqueles que não tiveram nenhum desses aspectos, 0,5%. É uma diferença muito importante. A gente tem que considerar que o paciente que não tem esses aspectos, ele é um paciente com uma doença estável. Esse subestudo Scott-Hart, ele pegou apenas um, que é a carga de placas não calcificadas, aquelas placas que não estão calcificadas ainda. E se você tem menos de 4% de placas não calcificadas, praticamente sua mortalidade não sai do lugar. Praticamente, a mortalidade é praticamente nula. Mas quando você tem mais de 4%, o seu risco aumenta muito. Você tem quase 5 vezes mais chance de ter eventos. Isso são dados do Scott-Hart. Aí eu falei no termo vulnerabilidade e até questionei esse termo vulnerabilidade. Por quê? Quando a gente fala vulnerabilidade, a gente acha que o único destino dessa placa é romper. Ela vai romper a qualquer momento e vai infartar e o paciente tem que fazer o CAT imediatamente. Né? Mas não é isso. Na verdade, o conceito de placa vulnerável, entre aspas, que é um termo errado, é uma placa em atividade. É uma placa que está em evolução. Por quê? Porque ela ainda não chegou ao destino final dela, que é a calcificação, que é a macrocalcificação. Então, quando você pega uma placa com todos aqueles aspectos que a gente falou, pelo menos um aspecto, é uma placa que ela está se desenvolvendo. Ela pode ir para 3 caminhos. Ou ela pode estabilizar e se calcificar, ou ela pode romper e realmente infartar. Então, o que a gente quer é estabilizar essa placa sem que ela cause obstrução. Então, a gente quer transformar, na verdade, isso nisso. Não são doenças diferentes, na verdade. São estágios diferentes da mesma doença. A gente quer transformar essa placa, né, que a gente está vendo aqui, com todos os aspectos de malignidade, nessa placa, né, calcificada, que é uma placa cicatricial. E quem faz isso muito bem é a nossa amiga estatina. Né? Então, a gente tem um estudo Paradigm, que não tem nada a ver com o entresto lá, é só um homônimo, mas esse estudo mostrou o efeito da estatina nessas placas. O que acontece com a estatina? Ela reduz a carga de placa, né? O volume de placa ela consegue reduzir em relação ao controle. E o que ela faz com as placas calcificadas? Ela aumenta as placas calcificadas. Isso aqui é a taxa de aumento. Então, ela aumenta as placas calcificadas e reduz as placas não calcificadas. Enquanto, se você não der estatina, o efeito é o contrário. Você vai aumentar suas placas não calcificadas e vai reduzir as suas placas calcificadas. Ou seja, o efeito da estatina é realmente calcificar. Essa lenda de que a estatina aumenta o score de cálcio, aumenta mesmo. E isso é uma coisa boa. A intenção é realmente fazer isso. Ano passado saiu o subestudo desse estudo. O que ele mostrou? Ele pegou aqueles pacientes que não responderam, ou seja, que eles mantiveram um aumento de volume anual de placa, e procuraram saber o que aconteceu com esses pacientes, o que esse paciente tem de diferente. E olha só que interessante. Do ponto de vista, isso aqui na análise univariada, dentre os fatores clínicos, apenas o diabetes esteve associado a uma má resposta à estatina. Não vou dizer a não resposta, uma má resposta à estatina. Mas quando você vai para os fatores relacionados à placa, aí sim, o volume total de placa e o número de fatores de alto risco, daqueles aspectos de alto risco, estiveram relacionados a isso. E quando você vai mesmo para análise, mesmo na análise multivariada, e mesmo naqueles pacientes que se reduziu abaixo de 70, esses fatores ainda foram preditores de uma resposta inadequada, digamos assim. Então, não é que eles respondem, não é que eles não respondem, eles respondem a estatina, só que a atividade é tão alta, é como se fosse, pense como se fosse uma infecção muito grave. Você precisa de uma dose maior de antibiótico. Você precisa, talvez, até de um antibiótico, associar um antibiótico diferente, porque a doença é muito ativa. Então, não é que a estatina não seja ruim, ela é boa. O que os autores consideram é que, talvez, nesses pacientes, eles podem ser candidatos a terapias adicionais, que são aquelas terapias novas. E aqui tem um estudo recente, um estudo do ano passado, com a lirucumab, que é um inibidor da PCSK9, que foi feito em hipercol familiar. O estudo não foi controlado, foi um estudo single-arm, multicêntrico. Eles pegaram pacientes, 92% estavam usando estatina alta dose e 85% já usam ezetimibe. E acompanhou por 18 meses esses pacientes. E, realmente, ao longo desses meses, como eu falei, não foi um estudo controlado, mas todos esses pacientes tiveram redução do volume de placa,
redução da carga total de placa, mas olha só, as placas calcificadas e fibróticas, que são aquelas estáveis, elas aumentaram. Então, tudo diminuiu, mas as placas calcificadas aumentou. O percentual delas aumentou. E olha só que interessante, aqui é uma estatística B, positiva, mostrando quais são os fatores que foram positivos em relação a essa mudança, ou seja, quais foram os fatores que tiveram mais correlação positiva com essa mudança. E aí, ao contrário do estudo Paradigm, ele mostrou o seguinte, que foi, quanto mais você tinha carga de placa aumentada, quanto mais você tinha uma placa necrótica com critérios de instabilidade, você respondeu melhor ao aliricumab. Enquanto você tinha uma placa fibrótica já calcificada, ele não teve muita diferença. Então, é o contrário da estatina, na verdade. Né? Se você tem uma carga de placa grande, um core instável, esse paciente vai responder melhor para o PCSK9, que é uma coisa extremamente curiosa. Esse ano, não, foi 2020, já tinha saído esse estudo, né, com evolocumab, né, que ele pegou pacientes e esse sim randomizou. Esse deu evolocumab e esse deixou só com estatina. E olha só que interessante, os pacientes que tomaram o evolocumab tiveram um aumento do score de cálcio, né, ou seja, aumentou a densidade dessas placas, realmente ele estabilizou essas placas, diminuiu a carga de placa, o índice de remodelamento diminuiu, e aquelas placas com fatores relacionados à vulnerabilidade reduziu, enquanto aqueles que não tomaram o inibidor da PCSK9 comportaram de forma diferente. E é um estudo que está para sair esse ano, em dezembro desse ano vai sair, né, com o Inclisiran, que é a mais nova vedete, né, que vai testar a mesma coisa de forma randomizada. Então, a gente vai ter mais uma nova evidência agora com o Inclisiran, em pacientes com vulnerabilidade, com a placa vulnerável, ou vulnerável, vocês podem chamar de placa vulnerável, ou com fatores de alto risco, né, ou com aspectos de alto risco. Então, assim, esses pacientes, eles têm que ser identificados quando você faz o exame. E é uma coisa que a gente não dava bola muito tempo atrás. Eu faço exame desde 2008 e eu nunca me dei bola para isso, porque a gente só tinha estatina, a gente não tinha muito o que fazer com esses pacientes, a gente acreditava que era só para se desesperar. Mas hoje não, hoje a gente tem que descrever no laudo, como aqui você vê nesse caso, um paciente com todos os fatores de alto risco. Então, você tem que descrever isso. Uma redução discreta, uma redução de 33%, porém com critérios de vulnerabilidade. É o termo que eu ainda tenho preferido, porque eu não vou colocar no laudo critérios de alto risco, porque o paciente vai sair de lá pilhado. Então, eu acho que ainda é um termo, na ausência de outro termo mais adequado, que a gente tem que usar. E o contrário também, se você pega um paciente só com cálcio, só com placa calcificada, você tem que descrever também, predominando placas calcificadas. Porque isso vai trazer uma informação que será importante para o clínico. Eu quero trazer para vocês um caso, que o Zé Augusto conhece bem, a doutora Joselina conhece bem também, um colega nosso do hospital, e que ele foi fazer uma cirurgia, um paciente assintomático, foi fazer um pré-operatório e foi fazer um angiotomo. Olhando assim de longe, você não vê nada nessa placa, você não vê nada nessa DA. Né? Você vê, aí, aproximando bem, você vê alguma coisa aqui. Realmente ele tem uma plaquinha, uma microcalcificação que não pegou nos códigos de cálcio, mas uma placa que você dá para ver muito bem que é uma placa que não tem redução significativa. A gente fazendo a análise dessa placa, eu refiz de novo, na verdade não fez comigo, ele fez lá em São Paulo, mas foi pedido para eu rever, e uma redução de 25%, uma redução de menos de 30%. Porém, olha só o aspecto dessa placa. Uma placa realmente feia, remodelamento positivo, baixa densidade, como eu falei, microcalcificações, né, e uma carga de placa, uma forma prática de fazer, eu segui mais ou menos como o Aivos faz, né, que é diminuir a carga total pelo lumen. Então, você tem uma carga total de placa de 84%. Isso foi em abril, vocês estão lembrados. O paciente foi tratado com estatina, rosuvastatina de 20. Quando chegou em dezembro, esse paciente começou a ter sintoma, começou a ter uma dor que não tinha antes, foi fazer o X-Rays e olha só, parede anteroseptal parada. Né? Consegui essa imagem com Joselina, a parede anteroseptal parada, quase discinética. E aí, quando ele faz o CAT, né, isso 8 meses depois, praticamente, olha só, lesão suboclusiva da DA acabou sendo tratado com stent. Então, a gente viu na prática o que acontece com esses pacientes. Claro que você não iria tratar com esse paciente com stent, mas se você pega um paciente com 50%, como esse aqui, na verdade 50% não, 62%, que é uma placa que a gente normalmente, 62%, moderada, né, a gente não costuma ligar, mas olha só, a placa, como eu falei, uma placa feia, remodelamento positivo, baixa densidade, spot de cálcio, uma carga de placa de 72%.
Então, a gente tem que considerar, talvez, nesse paciente com lesão intermediária, fazer uma intervenção. Esse estudo não foi feito com angiotom, foi feito com o IVUS. O IVUS eu citei, a gente discutiu também no clube do artigo, e foi o primeiro estudo mostrando que, mesmo com FFR negativo, você tratando esses pacientes com stent, não é aqui só com droga, é com stent, você conseguiu diminuir a chance de eventos, principalmente infartos não fatais e revascularização. Então, é uma coisa para a gente abrir os olhos, né? Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que abrir os olhos. Como eu falei, eu ia falar um pouco de PET, né? Que é a atividade de placa, que é uma forma muito robusta de você ver a atividade de placa. Claro, muito cara, pouco disponível, trabalhosa, mas eu precisava mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem um PET com fluoreto de sódio, que é o marcador usado. É interessante, esse marcador, esse marcador no PET, ele é usado para tumores ósseos, para mostrar novas formações de tumores ósseos. Ele não se liga ao osso. Você vê que uma placa calcificada, ele não pega o osso, eu falo o cálcio. Mas quando ele tem formação de cálcio, ele se liga àquela região. E dependendo da quantidade que você tem desse marcador, você pode ter um odds ratio aí de 7 vezes de risco cardiovascular. Então, assim, é uma ferramenta realmente robusta, claro. Aí é um pouco disponível, a gente tem outras ferramentas que pode substituir, mas é uma ferramenta que a gente pode usar, né, e está dentro do contexto. Fugindo um pouco de atividade de placa, mas ainda dentro de análise individual de placa, a gente tem que falar do FFRCT, que é uma ferramenta que a gente existe há muito tempo, mas a gente muito tempo desprezou. Tem duas formas de a gente fazer o FFRCT. Um é através de um software sofisticado, que é através de dinâmica de fluidos, que é o que chama HeartFlow, que foi quem criou isso aí, e ele manteve a patente, não liberou essa fórmula durante muito tempo, e a gente não conseguiu fazer esses exames realmente por dificuldade técnica. Mas vem a inteligência artificial aí, que é a segunda forma de fazer. Lembrando que o primeiro estudo foi o Discover, né, de muito tempo, no começo da década, 2011, já se tinha a primeira evidência do FFRCT, mostrando que ela aumenta muito a acurácia, ela sai a curva sobre a ROC, a curva sobre a área sobre a curva ROC. Em relação ao angiotoma, ela sai de 0,70 para 0,92. Só o fato de você pegar aquelas lesões duvidosas e fazer o FFRCT. Então, ela é uma ferramenta robusta, já tem vários outros estudos na literatura mostrando sua validade dessa ferramenta em si. Só que, como falei, o HeartFlow, além de ser caro, pouco disponível, você tem que mandar a imagem para o laboratório deles, para eles analisarem, e isso leva de 3 a 5 horas. Então, é uma coisa que ficou realmente factível ao longo do tempo. Mas aí, como falei, veio a inteligência artificial e consegue fazer isso em 3 segundos. Eu tenho alguns softwares, né, disponíveis com inteligência artificial. E olha só a acurácia, por exemplo, nesse trabalho. 0,73, 0,73, 0,74. Praticamente bateu com o FFRCT do HeartFlow e do CAT. Né? Então, realmente, ele consegue fazer isso através de intensidade de sinal, vários fatores que ele analisa, né, através de um banco de dados imenso, né, e consegue dizer se aquela lesão tem um FFR abaixo de 0,8. E os chineses entraram na jogada. Isso foi no ano passado. Os chineses testaram a sua primeira ferramenta, que foi o Deep Vessel, né? Ou seja, quando o China entra na jogada, é porque a coisa vai popularizar. Né? Então, esse estudo da China mostrou que, nesse trabalho observacional, ele conseguiu reduzir o endpoint primário, que era a chance de você mandar para o CAT e não fazer nada. Né? Ela caiu de 46% para 28%, e sem mudança no desfecho. Então, você otimiza melhor aquele paciente, você evita que ele vá para CAT de forma desnecessária. Esse estudo aqui, ele fez uma coisa totalmente diferente, que ele juntou tudo que a gente está falando aqui. Então, esse estudo desse ano, acho que tem uns 3 meses que foi publicado, ele perguntou o seguinte: se eu juntar o FFRCT com os fatores de alto risco, a vulnerabilidade de placa, o que a gente consegue com isso? Olha só que interessante. As duas coisas estão associadas a risco de evento futuro, né? a chance de evento futuro. Tanto a FFRCT quanto a presença de fatores de risco. Mas quando você junta os dois, isso se exacerba muito mais. Então, por exemplo, se você tem ou FFRCT positivo ou os fatores de risco positivo, você tem um aumento aí em torno de 7 vezes o risco de eventos cardiovasculares. Mas quando você tem os dois juntos, você aumenta em 16 vezes o risco de evento cardiovascular, que seria talvez aquele paciente com 65% com a placa instável. E olha só que interessante, quando você trata esses pacientes especificamente, que tem os dois critérios, que é o FFRCT positivo e os fatores de risco positivo, de vulnerabilidade, você conseguiu reduzir eventos com revascularização. Nenhum outro grupo você conseguiu.
né? Nem com FFRCT positivo, nem com fator positivo. E quando você não tinha nenhum dos dois, aí que foi igual mesmo. Você tratou de forma fútil, porque não mudou nada. Mas quando você tinha os dois juntos, isso foi um peso enorme. Você conseguiu reduzir evento. E a questão que ele faz é: será que os pacientes do esquema e do Courage, que tinham essas características, eles foram evitados, foram tirados do procedimento de uma forma insegura? Então, é uma coisa para a gente já também atentar. 3 grandes estudos estão em andamento, né, que é o Scott Hart 2. Qual a diferença do Scott Hart 1? É que esse é assintomático. Então, o Scott Hart mostrou de forma robusta que a gente consegue reduzir eventos através do angiotomo, mas em pacientes com sintoma, pacientes sintomáticos. O Scott Hart vai ser testado de forma, vai ser talvez o primeiro trial grande, que talvez traga alguma coisa no assintomático. O Confirm 2, que é a continuação do registro Confirm, e o Dane Hart Trial, que também vai ser um trabalho testado com prevenção primária com pacientes assintomáticos através da angiotomo coronário. Então, são trabalhos que talvez dê o que falar aí ao longo dos próximos anos. E eu queria trazer esse trabalho especificamente, que é uma coisa que eu achei fantástica. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui, acho que dá para falar. É uma coisa que eu achei fantástica. É um software desenvolvido pela essa empresa, a Clearly, que ele não tenho nenhum interesse em fazer propaganda, né, mas assim, o nome dele é AQCT Schemic, que é uma ferramenta que ele não trabalha com FFMCT, mas ele analisa 37 parâmetros de placa, quase tudo isso que a gente falou, ele analisa em conjunto, através de inteligência artificial, através de um banco de dados gigante, né, e consegue dizer, através desses aspectos de placa, se esse paciente tem isquemia ou não. E isso ele pegou, esse trabalho foi feito em pacientes com lesões entre 20% e 80%. E olha só, ele foi superior ao FFRCT, foi superior ao PET e superior ao SPECT, em termos de predizer a presença de isquemia. Ou seja, tudo que a gente faz em termos de isquemia, de ficar perdendo tempo fazendo FFRCT, estresse, repouso, só em analisar a placa a inteligência artificial consegue dizer. E não só consegue dizer em relação ao padrão ouro, que foi o FFR invasivo, mas também em relação a eventos. Conseguiu predizer eventos. E esse software vai ser testado de forma randomizada. Ou seja, vai se pegar 7.500 pacientes, já está em andamento, esse trabalho foi apresentado no American Heart no passado, o desenho dele, e os estudos nos próximos anos a gente vai ter. Ele vai testar esse software, você usar ele ou não, né, e guiar a conduta através desse software. Então, é uma coisa realmente bem futurística aí, né, que a gente vai ter um software que vai analisar a coronária, até um videozinho, acho que dá tempo de mostrar aqui.
Bom, então, vamos às take-home messages, né, para a gente concluir os dois slides, para a gente dar tempo de discutir. Mas, assim, o que a gente sabe é que a tomografia de coronários é o único método não invasivo capaz de avaliar diretamente a aterosclerose coronariana. A carga global de placa, lembra sempre de usar essa carga global, para não confundir com... global de placa é um fator independente de prognóstico, independentemente, sendo redundante, da presença de doença obstrutiva. A forma mais prática e custo-benefício é o score de cálcio. Então, eu não vou fazer um isotônico só para isso. Eu tenho um score de cálcio que consegue fazer isso muito bem. E a carga global de placa, principalmente através do score de cálcio, baseada em guidelines, ela consegue guiar a terapia medicamentosa. E valores acima de 300 equivale à prevenção secundária. Aí fica a primeira indagação aí aos clínicos. Será que vale a pena usar a aspirina nesses pacientes? Coisa para se questionar. Pacientes com placas, com marcadores de risco, né, que são o Risk Plaque, estão mais associados a eventos e progressão da placa. São duas coisas que podem acontecer com esse paciente. Ele tem um evento, ele romper a placa ou progredir. Então, são placas, na verdade, que não são vulneráveis, são placas em evolução. São placas que estão em plena atividade. Essas características devem estar presentes no laudo, a gente precisa se atentar a colocar sempre isso. Essas placas evoluem de forma agressiva, mesmo com estatinas. Não é que a estatina não seja boa, como eu falei, mas elas são tão agressivas que a estatina talvez não seja suficiente. E as terapias adicionais, até a gente ter evidências mais robustas, elas devem ser individualizadas, considerar o custo-benefício e decisão compartilhada com o paciente. E aí entraria a ezetimibe, inibidores do PCSK9, ácido BP2 e a própria aspirina. E se essas placas, esses fatores de alto risco associados à isquemia ou ao FFR positivo, a gente tem que considerar a intervenção. Então, essa é a polêmica que eu trago, e acho que no futuro, né, juntando o tomógrafo com a inteligência artificial, com os novos trials, a gente vai conseguir individualizar de forma bem robusta e personalizada a nossa conduta. Acho que foi isso. Muito bem. Parabéns, Luiz, pela apresentação, sendo como sempre, didática, né? Muito rica em informações de certa forma, até provocativa, né? Diria, com alguns dados aí provocativos aí para a clínica, etc. Antes de passar aqui para as pessoas que estão inscritas, então o Zé Augusto é o primeiro, eu acho que uma mensagem importante, Luiz, você de certa forma falou, aquela história ainda que existe da aspirina em relação ao nível de placa. Lembrar bem assim, por exemplo, que você sabe que se faz muito exame de carótida e a gente tem gente que placa ali acima de 30%, 40% já começou a dar aspirina. Então, só lembrando que o último guideline de vascular, ele só recomenda usar aspirina em lesões de carótida acima de 60%, e curioso, para reduzir infarto, não é para reduzir AVC, então para reduzir infarto. Então, esse é um dado importante. Outra coisa é a questão do score de placa e estatina, né? Porque, por exemplo, paciente assintomático, não faz sentido fazer score de placa em indivíduo de baixo risco, a 5%. Acho que quem grande se beneficia é o risco intermediário. A gente já sabe na prática que muita gente nesse grupo de risco já está usando estatina, né? Então, até que nível estatina aumentaria o score de placa, eu diria assim, sem a aterosclerose associada, entendeu? Lógico, eu vou fazer o score de cálcio e ter o score de cálcio muito alto, 300, o próximo, o que for, eu já sei aí que é um paciente que tem alto risco e eu já vou ter que trabalhar com medida preventiva. Mas estatina sozinho aumenta até quanto, Luiz? Não, veja, essa é uma pergunta interessante, porque se você pegar paciente de alto risco, tem trabalho mostrando isso de forma robusta. Você pega paciente de alto risco, a presença do score de cálcio, ele não acrescentou muita coisa. Não. O índice de classificação foi baixíssimo, foi muito baixo. E quando você pega um paciente a diretriz não recomenda. Você vê o uso apropriado. Exatamente. Ele não recomenda, é verdade. Exatamente. No paciente de baixo risco, a mesma coisa, né? Ele vai detectar uma percentagem lá de cálcio positivo, né, de score de cálcio acima de 0, só que o odds ratio não muda. O índice de reclassificação baseado em eventos não vai mudar. Então, realmente, ela deve ser reservada para risco intermediário. A dúvida talvez seja, com esse resultado, que a gente não sabe, que é uma dúvida. Realmente é uma
é uma teoria, né? Com essa possibilidade do score de calciumento 300 equivaler à doença coronariana prévia, será que o paciente que já está usando estatina com risco intermediário, será que não valeria a pena você fazer o score de cálcio para caçar esses pacientes e talvez entrar com aspirina? Então, isso aí é realmente uma provocação que a gente não sabe. Mas talvez só pensando nisso. Mas baseado na literatura atual, não tem recomendação. Se você tem risco, independente do seu risco, você já usa estatina, não tem indicação. E se você tem baixo ou alto risco, não deve fazer. É para risco intermediário que você está na dúvida se usa ou não. Então, essa é a resposta. É porque tem pacientes que a gente até tira a estatina, né? Eu vejo pacientes usando com outro colega e tira com indicação nenhuma. Mas muito bem. Sim. Zé Augusto está escrito depois Joselina, na sequência. Zé Augusto. Fala, Joselina, pode falar. Joselina. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Luiz Flávio. Como sempre, suas atualizações são fantásticas. Mas o que eu queria falar é o seguinte, nós estamos com um trabalho em andamento que nós deixamos para 2025, que é justamente comparar essas isquemias dos pacientes pós-angiotomo. Nosso exame começou nos anos 90, que a gente fazia o X-ray depois do teste ergométrico, e daí vinha o exame anatômico, que era o cateterismo, né? Depois veio a fase da angiotomo, que nós fazemos o exame funcional com X-ray, depois a angiotomo e, por fim, o CAT. E agora o que está acontecendo é isso que vocês viram no exemplo que ele mandou. Os pacientes estão chegando para a gente já com angiotomo. Então, nós já temos um grupo de pacientes que nós estamos aumentando, né, que já fizeram angiotomo e a gente faz o X-ray. E aí a gente está arrumando, nós estamos, né, eu e os alunos, arrumando para os congressos 2025. E o que me veio agora à mente, Luiz, com essa sua inteligência artificial e esse trabalho aí, mostrando que o estudo, né, com essa nova tecnologia, e você olhar para a placa e já dizer se ela vai fazer isquemia lá na frente, é fantástico, né? Isso aí é maravilhoso. E também, no futuro, a gente pode compará-lo com o X-Stress, com a nossa isquemia, né? Então, para locais onde a tecnologia não seja tão rica, tão grande, não tenha tanta coisa, a gente pode, inclusive, estabelecer ainda mais se o resultado for um resultado realmente que a gente acredite e que a população de clínico acredite. Então, já me veio essa ideia de fazer a comparação agora do X-Stress pós-angiotomo e, no futuro, o X-Stress pós isso aí que você mostrou, essa nova tecnologia. Então, essa ideia que me passou aqui só é você estruturar o pessoal mais jovem, que eu não vou ter tempo para isso, né? Mas nós temos agora um grupo grande fazendo X-Stress, o pessoal que chegou, e aí seria um trabalho interessantíssimo, né? Que talvez o pessoal da Europa, né, já tenha até pensado nisso, que o europeu é quem mais valoriza esses extras físicos. Tá bom? Boa noite, parabéns. Boa noite a todos. Espero, né, Joselina? Espero que a Rede Dó traga para a gente antes de a gente se aposentar, né? Mas veja, essa questão de fazer a angiotomo, essa questão de fazer angiotomo seguida de prova funcional, eu acho que assim, você tem que separar em duas vertentes. Uma é, você tem dor, você tem sintoma, você fez angiotomo, tem lesão, e você quer saber se aquela lesão é provocadora da isquemia, ou do sintoma ou não. Então, isso é uma coisa. Então, isso aí tem que fazer mesmo. Isso aí é indicação classe 1 para mim. Se você fez angiotomo e está na dúvida se aquela dor é isquêmica ou não, aí é estresse, ressonância, citolografia, tudo. Tudo está valendo. A própria teste ergométrica. Agora, a outra questão, outro cenário, é você pegar um cara assintomático, achar uma lesão, sei lá, uma lesão na DA proximal, e você fazer uma prova funcional para avaliar a extensão de isquemia. Isso aí é uma coisa que talvez a gente comece a deixar por terra. Porque o Schimmer mostrou isso para a gente. Se a carga de placa, se a informação anatômica é mais preditora de risco do que a prova funcional, por que você vai, depois da prova anatômica, fazer a prova funcional? Entendeu? Então, são dois cenários distintos. Eu acho que o primeiro cenário, ele tem indicação. Agora, que o segundo cenário, eu acho que eu não vejo tanta indicação como tinha antes. Né? Porque você indicava a revascularização baseada na carga isquêmica, por guideline. E hoje os guidelines
já estão meio que retirando isso. Então, essa é a minha opinião em relação a esse caminho, né, angiotomo profuncional. Na prática clínica, como dizia muito o doutor Wilson Matias, lá do INCOR, a questão é saber qual é a coronária culpada da dor. Sim, também. A preocupação é essa. Porque às vezes você tem na angiotomo lesões importantes, tem 2, 3 coronárias, e qual é a culpada da dor? Então, doutor Wilson... Na investigação de sintoma em geral, é isso. Na investigação de sintoma em geral, é isso. Acaba caindo no mesmo cenário. Para não abrir a coronária, que não é a culpada da angina, né? Ou então abrir as duas. Exatamente. Muito obrigada. Muito bem, Zé Augusto. Oi, Luiz, parabéns aí pela aula. Acho que você deu uma visão bastante ampla e, assim, na maneira que eu entendi sua aula, eu acho que você está provocando a gente a questionar até a própria taxonomia, doença arterial coronariana estável versus instável, né? Quando a gente chama um reumatologista para ver se o paciente tem lúpus em atividade, ele se vale de laboratório, ele não se vale apenas do que o doente fala para a gente. A gente está em 2024, a gente ainda chama síndrome coronariana aguda ou crônica muito mais pelo cenário da angina do paciente do que pelo exame propriamente dito. Fora, logicamente, uma troponina positiva, que aí você já categorizou como infarto. Mas o que você está provocando a gente é, será que eu não posso perceber com os exames que eu tenho hoje se a doença aterosclerótica está instável antes de ela ficar instável clinicamente? Então, é isso que você está colocando para a gente. Eu estou tentando visualizar o que é que tantas informações que esses métodos novos, que você domina vários deles, nos dá, quando é que eu posso perceber? Claro que isso tem um caminhar longo para que a gente prove que a estratégia diferenciada para essa população seja confirmada como efetiva, como eficaz, como eficiente. Mas é bastante interessante a sua provocação. Então, eu tenho uma placa que você sugere, por exemplo, aquele paciente mesmo, até preciso, eu não chequei para você, mas a Rosuva, se eu não me engano, deixou um LDL abaixo de 50 ou próximo de 50, depois eu te dou com exatidão. E ele progrediu. Então, será que esse era um candidato para um LDL de 10, de 20, como alguns propõem? Será que é isso? Mas a gente tem um caminhar longo, né, para isso, né? Eu acho que tem que comprovar com os ensaios clínicos que não é só o doente dizer, minha dor piorou para eu colocar ele numa gaveta ou então numa estante de instável. Não, minha dor progrediu, minha dor está mais intensa, minha dor está vindo com uma distância menor. Eu tive uma dor de repouso, eu coloco ele numa estante do instável. Não, a dor eu já conheço há muito tempo, porque você está dizendo, não, mas o que importa, talvez mesmo, seja a fisiopatologia, a anatomopatologia celular, inflamatória, que eu posso inferir disso. Então, é extremamente interessante. Então, eu acho que você deu esse recado muito bem dado. Eu só faço o contraponto de que a gente ainda tem um caminhar para isso. Né? Aquele estudo que é o PREVENT, ele aponta para isso um pouco. A gente discutiu no nosso clube do artigo o estudo PREVENT, eu acho que Vitor foi o comentarista, que a gente selar uma placa com características de instável pode ser benéfico para o doente. Então, parabéns, eu acho que foi bastante interessante. Eu já ouvi você falando outras vezes, mas dessa vez ficou mais claro ainda que você está tentando isso. E eu acho que a medicina evolui assim, a gente tem discutido um pouco, a classificação com supra e sem supra está fadada a ser modificada em breve, já que tem pacientes que ocluem coronária sem suprar. Né? Então, 15%, 20%, 25% dos pacientes ocluem coronária sem suprar. O que importa é abrir uma artéria que fechou agudamente e não corrigir o supra. O fato, então, talvez o que a gente precisa tratar é aquela placa que o vulcão está dando sinal de que vai entrar em erupção. Antes que ele entre em erupção, que trombose, que feche, eu quero tratar ele agressivamente. Então, acho que está bem por aí. Eu acho, Zé Augusto, obrigado aí pelas considerações. Eu acho o seguinte, eu acho que não é só o reumatologista, é qualquer especialidade. Qualquer especialidade, ela olha o conjunto do doente, o paciente que está na sua frente, com o que você está vendo nos exames, com o laboratório, digamos assim. Né? No caso do nosso laboratório, é a imagem. Mas você tem que olhar em conjunto.
Porque, veja bem, você pega um vozinho de 75 anos, com os códigos de cálcio 300, só com placa calcificada, e você pega um jovem de 30 anos, com uma plaquinha não calcificada na DA, você está olhando, na verdade, só uma placa feia, uma placa não calcificada com fatores de alto risco nesse paciente, com os critérios de alto risco. Se você for olhar pelo paciente, aquele idoso ele tem muito mais chance de ter evento. Então, você está olhando só uma parte, que é o paciente. Você está esquecendo de olhar a outra parte. Que é isso como você falou, o recado que eu queria dar é isso. A gente não pode focar nossa atenção só no doente. O doente é importante, mas a gente tem que ir para a segunda etapa, que é ver a lesão. Todo mundo faz isso. O oncologista, ele não trata todos os cânceres igual. Ele trata cânceres diferentes, de estágios diferentes, de forma diferente. E o cardiologista, na doença coronariana, ele se acostumou. O Courage, doença arterial coronariana, pá, bota lá. Então, ele trata todo mundo igual. E a gente costumou, pelo contrário. Nas vezes que a gente tentou estratificar, foi através de prova funcional, que foi o isquímio. Então, talvez a abordagem tenha que mudar. Eu acho que essa é a visão, como a gente vai mudar. E, assim, se isso tem que ser de forma taxativa, eu acho que o futuro vai dizer. Mas, desde já, a gente tem que levantar um sinal amarelo. Né? A gente tem que ligar um sinal amarelo do que a gente tem que começar a perceber mais na clínica, para começar a individualizar esses pacientes. Beleza. Beleza. E uma coisa interessante na hora que você vai falando, viu Luiz? Para idoso e prevenção primária idoso, e aí é um terreno ainda complexo, só lembrando que é a faixa da população que mais cresce no mundo é idoso, né? E você veja que mesmo estatina e prevenção primária até agora não funcionou adequadamente, né? Você veja que tem todos os estudos, você vê, o único estudo mesmo que pegou paciente assim, muito idoso foi o Prosper, que usou a pravastatina. Se você olhar lá no estudo, que funcionou? A parte da prevenção secundária, primária ainda não. Se pegar o dos trailistas, ali quando você vai, prevenção secundária bem, prevenção primária não funciona. Tem 2 estudos aí rodando, aí um austríaco, se eu não me engano, e o outro nos Estados Unidos, que eles estão querendo fazer um endpoint composto que vai, além de alterações, vamos supor, endpoints vamos botar cardiovasculares, eles estão pegando também, eu estou falando especificamente de estatina, eles estão pegando também endpoints ligados à fragilidade e coisas desse tipo. Porque eu ainda acho que para efeito de estabilização de placa, né, que você vê, até eu ia perguntar se Marília queria falar alguma coisa, porque ela acabou de postar no nosso grupo lá uma revisão do Calpatrone sobre aspirina em baixa dose na prevenção primária de doença aterosclerótica. Né? Ela botou uma revisão agora, acabou de colocar aí, não sei se ela quer falar alguma coisa. Mas você vendo instabilização de placa, Luiz, a estatina, quer dizer, eu estou dizendo, pelo menos quando eu falo estatina, ou seja, as drogas redutoras de colesterol, sem dúvida nenhuma, são muito mais importantes do que a própria aspirina. Né? Porque a aspirina, você vai precisar a placa romper o teu anosão para ela agir. Então, quem realmente estabiliza a placa seria estatina ou congêneres aí, né? Vamos botar assim. Então, aí ainda vem esse desafio. No idoso não funcionou ainda em prevenção primária. Ou seja, tem muita coisa aí para andar nesse aspecto. Mas foi muito interessante. Mas muito provavelmente é isso, né, Souza? O idoso, provavelmente, o que ele já desenvolveu já cicatrizou tudo. Né? Então, o idoso, o coronariopata idoso, ele é um poço de cicatrizes, né? Ele é um poço de árvore. E muita calcificação. Então, não, esse é o ponto. Está atuando numa coisa que já resolveu, né? Não, por outro lado, quando você vai ver o seguinte, vamos lá, revascularizar uma lesão que não é obstrutiva, mas que tem característica de instabilidade. Se você botar, se for por ponte, uma das pontes vão fechar, porque não vai dar hidrodinâmica, não vai dar fluxo. Quer dizer, né, talvez tenha que selar aí com intervenção percutânea, né? Então, é um monte de coisa aí para um outro caminho aí, mas você mostrou uma série de coisas muito interessantes, sem dúvida nenhuma. Alguém quer falar mais? Alguém quer fazer algum comentário? Está todo mundo quieto aí, já todo mundo de olho no São João aí, viu, Luiz? Forró. Bem, Luiz, quer fazer mais alguma consideração, Luiz?
Não, acho que está ótimo, acho que foi bom. A participação foi Bem, boa. então eu queria lhe agradecer mais uma vez, né? Você é uma pessoa que está sempre presente, sempre contribuindo muito, né, para nossas reuniões. E você mostrou, você fez uma apresentação ultra atual que podia ir para qualquer congresso nosso, talvez do exterior, e ninguém vai falar melhor do que você falou hoje, sem dúvida nenhuma. E aí, pessoal, queria agradecer a presença de todos e só reiterar mais uma vez que a nossa programação científica, né, de Reunião Magna, Clube de Artigo e o Hartim vai fazer um recesso essas 2 últimas semanas de junho e as 2 primeiras de julho, ou seja, então 28, 25, 2 e 9 de julho não terão reunião magna. Então nós voltaremos dia 16 de julho, se Deus quiser. Então, bem, boas festas para todo mundo, né? Bom São João. Divirte, bom São João, e voltaremos dia 16 de julho, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço a todos.